o Guga, que traz o seguinte destaque, Guga. Bicheiro sem tornozeleira. Ministros querem que Nunes Marques leve decisão para o plenário. Você viu, né, Amadeu? O que aconteceu, né? Isso. O cara liberou o bicheiro, o maior contraventor, o maior criminoso, pelo menos o mais suspeito de cometer crimes, um dos mais poderosos do Rio, Rogério Andrade, sobrinho do Castor de Andrade, aquele que é o bicheiro mais notório da história do Rio de Janeiro, que organizou, de certa maneira, o jogo do bicho no estádio. E esse, que é o sobrinho dele, estava com tornozeleira eletrônica havia 17 meses, 1 ano e meio já. E por ofício, numa decisão sigilosa, sem comunicar, portanto, a ninguém, sem consultar a PGR, a Procuradoria-Geral da República, o Cássio Nunes, aquele que foi indicado pelo Jair Bolsonaro como ministro do STF, ou como juiz do STF, que é assim que o professor Vila gosta de falar, esse juiz indicado pelo Bolsonaro foi lá e numa canetada retirou a tornozeleira deste, que é o maior contraventor. Eu acho até interessante usarem a palavra contraventor, né, para se referir a este sujeito que é um criminoso. Parece até que querem diminuir, porque contraventor é o cara que, para mim, vende balinha sem recolher imposto. Esse sujeito, ele é acusado de assassinatos, inclusive teria matado o filho do Castor de Andrade, o Paulo Andrade, na briga pelo espólio do Castor, quando ele morreu em 97. E também teria matado o Fernando Inácio, o genro do Castor de Andrade. Pesa essa suspeita, mas por hora ele está livre, leve e solto. Ele que está sendo investigado, e a tornozeleira, claro, servia também como um meio de investigá-lo, de saber por onde ele circulava. Agora não tem mais, pelo menos por enquanto. Isso aí, claro, que está causando um grande constrangimento ao Supremo Tribunal Federal. Todo mundo ficou ali revoltado, enfim, porque é a reputação de toda a justiça que fica em xeque nesse momento. A própria Polícia Federal não gostou nem um pouco disso. Como eu falei, estavam usando a tornozeleira para investigar esse sujeito, e agora ele está aí solto. E detalhe, ele era o patrão do Rony Lessa. Rony Lessa, que é o assassino da Marielle, e que acabou de fazer uma delação, e que está nesse processo ainda de entregar e de revelar mais detalhes dessa história. Neste momento, este que era o patrão, mais que um patrão, segundo o Ministério Público do Rio, ele virou até sócio, o Rony Lessa. O Rony Lessa começou como chefe de segurança da família desse bicheiro, e depois, justamente logo depois do assassinato da Marielle, ele passa a virar uma espécie de sócio deste bicheiro, passa a gerir algumas bancas de bingo que ele tem no Rio de Janeiro. Então não era só chefe de segurança, era sócio. Ele tem muito a falar, se quiser, sobre este daí. E neste momento até de delação, estão deixando o Rogério sem nenhum tipo de tornozeleira que possa indicar para onde ele está indo. Então ele está livre, leve e solto até no momento de delação daquele que era o seu empregado e depois sócio, Rony Lessa, o assassino da Marielle. Essa história de liberá-lo é um escárnio, mas não é a primeira vez que o Cássio Nunes se comporta assim. Em agosto de 2022 ele já tinha revogado a prisão deste daí, e depois teve uma decisão que corroborou isso, ele acabou sendo libertado. E ele também, em junho, né, de 2023, ele revogou a prisão do Gustavo, que é o filho, Gustavo de Andrade, que é o filho do Rogério. Então, ele virou, sem dúvida nenhuma, o juiz favorito dos bicheiros, do contraventor, desse que é suspeito de ser o maior criminoso do Rio de Janeiro. Professor Vila. É preocupante, extremamente preocupante. O relato apresentado pelo Guga mostra a inter-relação desse bicheiro, desse contraventor, e é interessante que a expressão, ele destacou bem, contraventor, dá uma ideia amena de quem é esse senhor envolvido em assassinatos, de acordo com acusações que pesam sobre ele, no Rio de Janeiro, construiu um império. O estudo desses personagens, muitos foram folclorizados, inclusive o Castor de Andrade, tio dele. Teve até série sobre
o Castor de Andrade, que tinha vinculações também com o futebol, com o time do Bangu. Agora, a questão é grave, essas decisões monocráticas geralmente são problemáticas, agora vamos esperar a decisão, então, do plenário. O caso do Rio é muito complicado. Claro que em todos os lugares a presença do crime organizado no Brasil inteiro, mas o caso do Rio, ele parece que adentrou a estrutura de Estado. E isso é muito sério, muito grave. O doutor Mairovitch estava justamente ontem falando sobre isso, o perigo de virar um Estado de narcotraficantes, né? Como em certo momento uma parte da Colômbia, hoje não, ainda bem, pela ação das autoridades, foi a Colômbia. Então é preciso ação firme por parte do Estado. É inaceitável que um senhor com essa ficha corrida, com todos os crimes atribuídos a ele possa circular livremente. E a relação bem destacada pelo Guga com o Rony Lessa é muito grave, porque o Rony Lessa, ele lembrou bem, vamos só ressaltar, o assassino de Marielle Franco, né? Olha, vamos agora para a manchete do Ari. Pois não, Ari? Olha só o que é que cristão e o Ari está conservador. trazendo sobre a história do deputado que divulgou os documentos do STF, Ari. Cristão e conservador. Deputado trampista que denunciou erros do Supremo Tribunal Federal é acusado de acobertar pedofilia e apoiar a invasão do Capitólio. Para que você, ouvinte, telespectador, entenda, internauta, o Jim Jordan preside essa comissão que vazou documentos do Supremo Tribunal Federal sobre o bloqueio de contas do X no Brasil. Ele é trampista, se Donald Trump for eleito em novembro, ele será o próximo presidente da Câmara, porque o Trump quer que ele seja o presidente da Câmara dos Deputados. Só que, apesar de conservador e de cristão, e ficar apontando supostos erros da Suprema Corte de outros países, se miscuindo em assuntos que interessam a outros países, ele foi treinador de luta livre, na Universidade Estadual de Ohio, nas décadas de 1980 e 1990. E segundo a apuração